E aí, pessoal, estamos ao vivo, a live 97. Nós vamos falar sobre solicitude, a busca do novo eu. Vamos ver se agora vai. A gente já testou isso. Teve um pequeno problema aí. Vamos ver se agora vai. Pam, 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 pam. Será que o problema é do meu celular? E aí? Vamos ver. Vamos ver? Continua. Continua. Mas acho que o problema só está em ti. Será que quem está assistindo tá tendo o mesmo problema? Tá, vamos Tá, esperar um vamos pouco esperar aí aí para dar esse para dar feedback. esse feedback. E aí, E Quinoa, aí, que não há, consegue consegue me ouvir bem? me Consegue ouvir ouvir bem? Consegue diferente? A ouvir gente bem? tá fazendo um Fazendo... teste. Ok. Consigo ouvir perfeitamente? Acontece que a minha Acontece que a voz minha voz está saindo está saindo do do Venâncio, sabe? Venâncio, sabe? Ok. Você Então consegue vamos ouvir fazer. bem? Ouvir bem? Eu estou aqui ouvindo perfeitamente. Só ver se alguém. Cape acabou Pergunta de ao entrar. acabou de engenheiro Kep se ele consegue ouvir a gente perfeitamente. Afonso A fonte também. também. Tá, eu acho que a Tá, gente eu acho que a gente vai olhar mesmo vai ali assim. mesmo. Pergunta aí no engenheiro Afonso se ele consegue ouvir perfeitamente. Isabel acabou de Isabel entrar. acabou de entrar. Consegue me ouvir Consegue me bem? ouvir bem? Tá com algum delay? Com algum delay? Bem? Dá para ouvir sim. O engenheiro que não disse que dá para ouvir. Beleza, Beleza, vamos começar então. vamos começar então. Vamos começar. Venâncio, eu primeiramente Venâncio, queria primeiramente queria live que a gente a live faz. que a gente faz. Queria agradecer por Queria aceitar esse agradecer convite. por aceitar esse convite. Obrigado aí pelo convite. Para mim é sempre uma honra. Oh, o que nós Oh, o falou que tem nós muito falou tem tempo. muito tempo. Deixa eu tentar Deixa eu tentar usar aqui o usar aqui vídeo. Tenta falar algum. Tenta falar Eu com. acho que agora Eu acho que foi. agora foi. Não Não, foi. não, não foi. Deixa eu tentar usar fone de ouvido. Droga. Droga. É, faz o teste. Faz o teste. Oi, Jéssica, seja Oi, Jéssica, seja bem-vinda. bem-vinda. Vamos lá ver com o fone de ouvido. Isso, tem um retorno aí. Eu acho que foi. E agora? Agora tá bom. Eu já não consigo Então, mais ouvir o meu retorno. então foi o fone de ouvido. Oi, Vitor, seja bem-vindo. Cara, eu acho que a maior parte do pessoal que está entrando aqui já te conhece, mas você quer falar um pouquinho sobre você, ou qual... Se apresentar, né? Talvez tenha alguém aqui que não conhece. Antes da gente Ok, entrar Afonso. propriamente no nosso assunto. Engenheiro Afonso Discord está melhor. Bom, para quem não me conhece, né? Meu nome é Venâncio. Eu sou de nacionalidade angolana, igual o nosso anfitrião. Eu sou um. Minha formação é engenharia de produção, mas obviamente também tenho um apego em outras áreas que não tem nada a ver com a minha área de formação. E uma delas é o tema em questão. Essa é a segunda vez que eu participo do convite da live. A meta é cento e quantas lives? A meta é 100, a gente vai atingir live 100 na 100 lives. sexta-feira. Acho que eu sou o penúltimo, não? Ou sou o que antecede o penúltimo? Não, O penúltimo amanhã tem um convidado. cap. Você é o penúltimo, sim. Dos Penúltimo. Então, convidados, né? perfeito. Dos Amanhã tem convidados. um cap, o cap será o último convidado. Na quinta-feira eu vou fazer sozinho. E na sexta-feira eu vou tentar, o pessoal que participou das lives, e querer participar no momento que eu estiver a fazer, vai ficar à vontade também em participar. Perfeito. Então, a minha apresentação é essa aí. Legal. Venâncio, formado em Assim, engenharia de produção. que bom. Pessoal, fiquem à vontade em perguntar, em participar, em comentar. Se vocês quiserem apertar nesse coraçãozinho, quando você aperta nesse coraçãozinho, o Instagram
pega essa live e envia nos meus seguidores e nos seguidores do Venâncio. E quando eles verem aquela bolinha da live, elas vão entrar aqui e mais pessoas vão adquirir o conhecimento que o Venâncio vai passar aqui. Então é importante que vocês apertam nesse coraçãozinho, comentam, fazem perguntas que o Venâncio vai responder. Cara, a primeira pergunta que eu queria te fazer: você escolheu esse assunto, esse tema aí, solicitude, a busca do novo eu. Por que você decidiu trazer esse tema para nós na live de hoje? Qual é a motivação? Por que eu escolhi este tema, solitude, a busca do novo eu? Eu sempre falo às pessoas à minha volta, eu gosto de falar o que eu vivencio ou que alguém próximo a mim já vivenciou, porque isso acaba trazendo uma realidade diferente, acaba tendo um maior impacto. Você nota quando a pessoa fala algo que vivenciou e é algo prático na sua vida. Então a transmissão e o testemunho acaba sendo muito diferente. Então eu prefiro falar sobre algo que eu mesmo sei por experiência. Foi a razão pela qual eu escolhi esse tema, porque eu sei que acabará também sendo útil às outras pessoas. Legal. E esse negócio de a busca de um novo eu, por quê? Por que a busca de um novo eu? Em algum momento o nosso verdadeiro eu se perdeu? Como é que é esse negócio? A busca do novo eu surge na perspectiva de nós nos reinventarmos constantemente. Por exemplo, é conveniente que você não faça a mesma coisa repetidas vezes ou diariamente. Isso acaba sendo monótono porque você cai no ciclo da mesmice. Então, o intuito da frase a busca do novo eu consiste em você ser a melhor versão de você mesmo, sem mudar a sua essência, porque a essência antecede a existência. Por exemplo, eu vou dar um exemplo prático que eu tenho sempre dado. Imagine que a diferença entre o iPhone 5 e o iPhone 6, onde que está? Praticamente não existe nenhuma diferença. Sim. O iPhone 6 acaba sendo a extensão do iPhone 5, mas a melhor versão. Você entendeu? Então você muda o novo eu, você tem um eu, mas você está em busca do novo eu, a melhor versão de você mesmo, mas dentro do campo da solitude. Tá, e na vida prática, assim, na vida real, como é que a gente faz isso? Como é que a gente aplica isso? Fala mais um pouquinho sobre isso. Ok. Antes de responder esta pergunta, nós precisamos entender dois pontos principais. Antes de falar da solitude, nós precisamos entender o paralelismo que existe entre ela e a solidão. Mas antes de falar da solidão e da solitude, nós precisamos entender exatamente o meio termo delas, que é o misantropo, ou a misantropia. De forma bem básica, vale ressaltar que nós aqui não estamos dando um diagnóstico, não estamos fazendo uma análise clínica, não estamos fazendo uma consultoria de caráter psicopedagógico ou alguma coisa assim. Estamos debatendo um assunto de caráter social, com nenhum intuito para dar um diagnóstico na área em si da própria psicologia ou a ciência que estiver ligada a ela. Bom, falando nisso, então se nós falarmos da misantropia, o ser misantropo, o ser humano misantropo, ou adepto à misantropia, é aquela pessoa que tem aversão à pessoa. Praticamente ela prefere estar sozinho do que estar com alguém, prefere estar sozinho do que estar no meio de pessoas. Isso acaba sendo um pouquinho antagônico, porque isso quebra quaisquer paradigmas, já que o ser humano foi feito para socializar-se. Então, o ser misantrópico, ele é completamente antagônico a esta realidade. Então, a misantropia é a versão social. Miso, ódio, tropia, humano. Você tem ódio, você tem raiva, você tem repulsa do ser humano. E isso não é considerado como uma doença. Essa é a misantropia. Então, outro meio termo, vamos entrar no campo da solidão. O que é a solidão? É o lugar onde você está, onde você sente saudade de algo, tem necessidade de algo, mas você não pode ter no exato momento. Então, você não escolhe estar sozinho. Digamos que por uma situação da vida,
te impulsiona ou te condiciona a você se isolar de um certo meio ou de uma certa pessoa. No entanto, você passa a sair da solidão por um senso de urgência em função de uma outra pessoa. A solidão acaba sendo traiçoeira porque ela nos leva a um estado de pensamento em que pode nos iludir de tal forma a criar um espírito de dependência. Por exemplo, quando você tem a necessidade de estar com alguém, quando você tem a necessidade de namorar com alguém, quando você tem a necessidade de conhecer alguém, dentro da solidão, isso é visto como uma fraqueza. Por quê? Parcialmente a sua solidão, a sua necessidade, o seu bem-estar emocional passa a depender com um senso de urgência da pessoa que você for encontrar. Caso você procure uma pessoa, um parceiro ou uma parceira. Então, a solidão te induz você a ter alguém de forma emergencial, de tal forma a tornar vivo o seu ser, a sua existência. Quer dizer que, parcialmente, você depende de alguém para você se sentir como pessoa. Esse é um dos defeitos da solidão. Então, quando nós entramos mais para frente e puxamos a solitude, o que é a solitude? A solitude, Salvador, é o lugar onde eu quero estar comigo mesmo. E eu faço dessa experiência um campo de concentração de tal forma eu entender o meu eu interior para depois projetar o meu eu exterior. Então não tem como você projetar de forma perfeita, socialmente falando, o seu eu exterior se você não entender o seu eu interior. Esse é um dos pontos principais. A solitude é o lugar onde você quer estar contigo mesmo e tornar este campo uma oportunidade de crescimento pessoal, de crescimento espiritual, de crescimento profissional, de crescimento em todas as áreas da tua vida. E quando você sai da solitude, você passa a ganhar uma visão sistêmica de tudo que funciona à tua volta, de tudo que estiver presente à tua volta. Legal. Eu vi aqui algumas pessoas entrarem, a Cris, o Gelson, o Alberto, a Carol, o Kênio, a Ana, o Telmiro, o Braulio. Pessoal, sejam bem-vindos à nossa live. Nós estamos falando sobre a solitude, a busca do novo eu. Fiquem à vontade em compartilhar algumas experiências, comentar, perguntar. Nós vai responder. E se vocês quiserem também que essa live chegue para mais pessoas, apertem nesse coração que está aí, né? Algumas pessoas já estão apertando nesse coração e algumas pessoas já estão entrando também. Então isso é muito legal. E continuando aqui, eu acho que a imagem do Venâncio travou um pouquinho, mas já vai voltar. Continuando aqui. Você falou sobre esse negócio de estar sozinho, da solicitude, né? E, assim, qual é a vantagem que isso pode trazer para a vida social? Por exemplo, quando a gente entra nesse estado, né? Posso assim dizer, nesse estado de solicitude, e quando a gente sai, qual é a vantagem social, qual é a vantagem pessoal? O que a gente ganha com isso? Ou o que a sociedade ganha ou perde com isso? Ok. A minha imagem já destravou? Já tá legal. Perfeito. O que uma pessoa ganha quando entra no campo da solitude? Qual é a vantagem? E quais são as circunstâncias que podem te levar a aderir à solitude? Quais são os meios que você pode utilizar para entrar dentro da solitude? Em quais momentos exatos você pode aderir à solitude? É simples. Imagina o seguinte, conceitualmente, eu posso ter a inteligência para entrar dentro da solitude. Mas quando eu saio da solitude, eu já não devo sair como um ser inteligente, porque a solitude já não absorve a inteligência. Ela prefere a sabedoria do que a inteligência em si. Para você ter a iniciativa de entrar no campo da solitude, isso parte da inteligência. Mas a solitude, quando te recebe dentro da sua inteligência, praticamente ela exige que você saia uma pessoa na melhor versão, mas dentro da sabedoria. Sabe por quê? O que mais tem no senso comum são decisões baseadas em princípios da inteligência. Mas a solitude não trabalha com a inteligência. Ela exige mais do que isso, que a sabedoria em si. Imagina que você esteja numa situação corrida, o seu dia é muito atarefado, e em algum momento do dia
causado por uma demanda de trabalho ou por um estresse em função do trabalho ou do que quer que você esteja fazendo, você para nesse exato momento por 10 minutos. Esses 10 minutos você tira exatamente só para você. Esse tempo não há interrupções de vozes de terceiros, não há interrupção de uma terceira atividade, não há interrupção de quaisquer eventualidades que possam surgir naquele exato momento que você estipular. Você para durante o dia e diz, eu vou tirar um tempinho só para mim. São esses 10 minutos que vão fazer uma completa diferença. Quando eu estou prestes a entrar em colapso, quer seja emocional, quer seja sentimental, quer seja de uma outra natureza, então eu já noto esse colapso antes de acontecer, então eu escolho, eu me isolo. Diferente da solidão, eu não escolho a solidão. Diferente da solidão, eu não tenho praticamente forças para gerenciar a solidão. Na solitude, eu escolho estar sozinho e buscar essa experiência como sendo um crescimento pessoal para eu sair, para que quando eu saia mais maduro, eu saia mais confiante, eu saia com uma visão sistêmica diferente da que eu tive anteriormente. Em todos os momentos que você tiver uma melancolia, uma tristeza, alguma coisa do tipo, você se convida para entrar na solitude. Porque você quer entender o porquê do que você está fazendo, o porquê do que você fará, o porquê do que foi feito e o porquê do que ainda está por acontecer. Quando você tem noção dos tantos porquês à sua volta, você passa a se convidar para entrar dentro da solitude. Por quê? Você busca a resposta a algo em que você não está entendendo no seu mundo real. Então você precisa entrar no seu mundo interior para buscar essas respostas. Então é o ponto de reflexão absoluto para construir o novo ser, para construir uma nova visão. É o ponto absoluto para ganhar uma perspectiva diferente da que você tinha antes de entrar na solitude. Legal. Enquanto você estava falando aqui, eu fiquei pensando, eu não sei se o pessoal também vai concordar ou discordar, não sei se o pessoal tá ligado, tem alguma pergunta, alguma dúvida. O que acontece com os monges, os budistas, esses caras que vão para um lugar bem calmo, bem tranquilo? Eles ficam num estado de solicitude ou num estado de solidão? Porque maior parte, por que eu faço esse tipo de pergunta? A maior parte deles, eles moram lá naquele espaço, né? Naquele lugar. E pelo que eu entendi, você precisa tirar um momento de solicitude, né? Mas não num momento de solidão. E eu, na minha mente, né? Na minha mente eu acho que eles vivem em solidão. Será que eu estou errado? Ou como é que é? Como é que se aplica isso no caso dos monges? É um ponto interessante, Salvador, porque uma pessoa, na verdade eu não vou pegar tão pesado, mas para certas pessoas ou para algumas pessoas, quando encaram ou quando ficam sabendo de uma pessoa que é adepto à solitude, se não tiver um conhecimento prévio, você passa a taxar o aderente à solitude como se fosse, digamos, um antissocial. Como se fosse alguém que tem problema psicológico. Como se fosse alguém que está fugindo de uma certa realidade. Mas não. Esse é o ponto principal. Porque na solidão, você não escolhe exatamente estar nesse estado. Por uma situação melancólica, ou por uma situação que te marcou profundamente, você se isola. Mas você precisa de alguém para viver, você precisa de alguém para se sentir vivo. Então, parcialmente, você passa a ser um parasita, isto dentro da solidão. O que os monges praticam, praticamente, ou na realidade, é uma solitude em várias formas, porque a solitude tem várias formas. E ela pode ser aplicada em várias esferas da vida, que daqui a alguns minutos nós vamos conversar a respeito. Então, é um estado de hibernação pessoal, que nós chamamos de solitude, que os monges entram, que quando eles saem, eles passam a ser uma versão diferente. Porque você acha que Dalai Lama era sempre adepto à meditação? Porque você acha que os monges, raramente, eles se estressam?
e tem um controle no pensamento, tem um controle na palavra, tem um controle no reagir e no reagir. Isto, Salvador, só é possível em função da solitude. Só que a solitude é tão restrita, mas tão restrita que pouquíssimas pessoas se convidam para entrar na solidão. Uma pergunta que eu te faço, uma pergunta retórica, Salvador. Quando foi a última vez e com que frequência você tirou um tempo só para você? Um tempo em que você se isolou absolutamente de tudo à sua volta que faz parte do teu ser. Quando foi a última vez? Eu posso até ir um pouquinho mais ousado. É praticamente impossível uma pessoa que não é adepto à solitude ser uma pessoa, achar uma melhor versão do seu ser. Quem não é adepto à solitude nunca, em hipótese alguma, vai encontrar a melhor versão do seu ser. Você só alcança um novo ser. Você só alcança um novo Salvador orgulhoso quando você adere à solitude. Isso é real, não é só em teoria, isso é em prática. Cara, esse negócio aqui é muito, muito legal. Não sei se cara, não sei se o pessoal vai concordar, né? Assim, no momento atual que o mundo se encontra, né? Não falo simplesmente da pandemia, né? Não falo da pandemia, não falo desse momento difícil, mas falo sobre a corrida dos ratos, né? As pessoas, praticamente, eu quando cheguei aqui em São Paulo, né? Principalmente lá na grande São Paulo, eu me deparei com uma coisa que eu achei coisa de loucos, né? Oi, Adali, seja bem-vinda. E eu falei, cara, as pessoas, se você tá se alguém que estiver aqui na live já for para a grande São Paulo, vai concordar comigo. Se vocês já presenciaram isso, dá um joinha ou discordam, tá, pessoal? Se você reparar nas pessoas que andam na grande São Paulo ou nas grandes cidades, você vai ver eles estão sempre ou com cara baixa, ou com cara no celular, ou estão sempre com pressa, ou estão sempre... Então, eles não olham na lateral, não olham o que está acontecendo ao seu redor. E nessa corrida de ratos, né? Corrida de ratos fala no sentido de as pessoas vão à busca de trabalho, saem cedo, chegam cedo, vão à busca da faculdade, chegam em casa, comem. E as pessoas não têm tempo tipo, para parar, não têm tempo para pensar, não têm tempo para esvaziar a mente. Como é que na sua opinião, Venâncio? Oi, a Dalice deu um joinha, acho que ela concorda com isso também. E como é que a gente, na sua opinião, quais são os passos que nós que vivemos nas grandes cidades, graças a Deus eu estou aqui no interior, então aqui é bem mais tranquilo. Quais são os passos que nós que vivemos nas grandes cidades, parar um pouquinho, esvaziar um pouquinho a nossa mente, viver um momento de solicitude? Ok. Entre duas pessoas que vivem no campo, uma pessoa que vive no campo e uma pessoa que vive na grande São Paulo, obviamente o nível de estresse, socialmente falando, acaba sendo diferente, certo? Sim. Ok. Primeiramente vamos entender o seguinte ponto. A solitude, como é que ela pode ser praticada? É quando você quebra a sua rotina semanal e você sai um dia ou sai no final de semana em busca de um abrigo. Digamos que você sai na grande cidade para ir até a pequena cidade, a um sítio. Isso é o princípio da solitude. É uma das variáveis da solitude. A solitude é quando eu estou diante da minha mesa de trabalho, ainda trabalhando, após o meu horário de almoço, eu tenho aproximadamente meia hora de descanso. Quando esse intervalo, o término do almoço, antes do início da minha jornada laboral, eu pego o celular, o que eu faço? Começo a teclar. Em redes sociais, faço coisas que são completamente antagônicas à aderência da solitude. Então, a solitude é quando eu paro diante da minha mesa após o almoço, após a quebra da minha jornada, a minha jornada útil de trabalho, terminei de almoçar, 30 minutos me faltam antes de começar a trabalhar, eu paro, medito. É praticamente você para sempre, em algum horário do dia,
para analisar o que você fez anteriormente. Pode ser horas anteriores, podem ser minutos anteriores, ou podem ser dias anteriores, semanas anteriores. Isso vai de características de cada um. A grande São Paulo, socialmente muito agitado. Como é que você tem tempo da solitude? É simples. O que é que você pode fazer? Imagina que você não tem a viatura própria e você precisa pegar o ônibus, o metrô. Do trajeto do trabalho até a sua casa, você tem fones de ouvido. Lá sentado na sua poltrona, no metrô, no ônibus, você pega o fone de ouvido, ouvindo uma música clássica, ouvindo uma música que possa liberar hormônios responsáveis pelo bem-estar e pelo relaxamento. Você fecha os olhos. Se o trajeto onde você está até a sua casa é de 1 hora, você tem tempo suficiente para botar um fone de ouvido, fechar os olhos, pôr uma música clássica e pensar como é que foi o seu dia. O que é que você teria que fazer ou que você fará de diferente no dia seguinte para que haja uma melhora contínua? O que é que você pode fazer amanhã para que você não repita o que você fez anteriormente? O que é que você pode fazer? Quais são as iniciativas que você pode tomar para alcançar um objetivo traçado? Eu fracassei miseravelmente num plano que eu fiz. Beleza, mas tu paraste. A única diferença é que a solidão, quando você traça algo e não corre corretamente e não vai de acordo com o que você traçou, a solidão te martela, a solidão te julga, a solidão te abafa. Sabe quando você chega ao fundo do poço e você nota que no fundo do poço tem mais um fundo? Esse é o princípio da solidão. Então a solidão não te dá clareza. A solidão te condiciona a um único pensamento, te condiciona a mesmice. Não te condiciona a criatividade, não te condiciona a inovação, isso para os profissionais. Ela te mantém no ponto onde você está. A solitude não. A solitude te obriga a fazer sempre um balanço do que você fez. Horas anteriores, minutos, dias, semana e por aí vai. Então, Felizardo, anfitrião, o problema, Salvador, não é o lugar onde você está. A solitude é amplamente flexível. Ela pode ser buscada em diferentes formas, em qualquer lugar. O problema não é o lugar onde eu estou, se eu estou na grande São Paulo ou na pequena São Paulo. O problema não é o lugar onde você está. O ponto principal, Salvador, são as escolhas que você faz. Sabe por quê? Mesmo estando no palácio, você pode fracassar. Mesmo estando fora do palácio, tu podes fracassar. Jesus venceu no deserto. Adão fracassou onde? No paraíso. A questão não é o lugar onde você está. São as escolhas que você faz. É que faz a total diferença. São as escolhas que você faz. Mas eu tracei isso para vencer em 2 anos. E eu não alcancei. Eu planejei comprar um carro em 2 anos. Eu planejei terminar a faculdade em 5 anos, em 4 anos. E não alcancei. Beleza. Tu chegaste no 4º ano, notaste que pegaste DP. E serão necessários mais 2 anos para você se formar. 2 opções. Entrar em desespero. Segunda opção. Primeira opção, entrar em desespero. Segunda opção, fazer dessa experiência uma oportunidade de crescimento acadêmico. Uma oportunidade de crescimento pessoal. Uma oportunidade de crescimento emocional. Então, são as escolhas que você faz. Não é o lugar. Não é o que você faz. É o que você fará. É o que você fará em função do que você será. Esse é o ponto principal, Salvador. Esse é o princípio da solitude. Ela é básico, mas muito básico. Ela apenas te convida a você se isolar de tudo que você tem feito. Ela apenas te convida a você ganhar uma visão sistêmica. Isaac Newton foi uma das pessoas aderentes à solitude. Pensamentos inovadores não teriam brotado a fim de criar a teoria da relatividade, ou a fórmula, ou a teoria da relatividade, ou a força que incide sobre o corpo, ou ainda grandes contribuições que incidiram positivamente dentro da ciência, que nós atualmente estamos nos beneficiando. Então, vários cientistas na época, como Jean-Jacques Rousseau, com Albert Einstein, Isaac Newton, Aristóteles, Sócrates, quando a gente olha a todos esses personagens,
Se nós mergulharmos um pouquinho mais a fundo, nós vamos notar que essas pessoas só tiveram sucesso porque foram adeptos à solitude. Mas parcialmente o mundo os conheceu como se fossem antissociais. Como um dos casos práticos também foi o Steve Jobs. Steve Jobs, um dos grandes exemplos da nossa época como sendo uma referência real de alguém que sempre foi adepto à solitude. Tu só vais ganhar, Salvador, uma visão sistêmica, só vais entender uma visão sistêmica de tudo que funciona à sua volta quando você for adepto à solitude, quando você se isolar, quando você tirar um tempo contigo mesmo para conhecer-se. Salvador, tu nunca vais conhecer a pessoa à sua volta, quer seja uma namorada, quer seja um namorado para quem é mulher, tu nunca vais entender aquela matéria difícil na faculdade, tu nunca vais entender um trabalho no seu local de trabalho, uma atividade no seu local de trabalho, tu nunca vais entender nada à sua volta enquanto você não se convidar para entrar à solitude. Tu só podes entender o seu eu exterior para entender o seu eu interior. Primeiro você precisa buscar o seu eu interior para entender o seu eu exterior. E isso é aplicado na vida profissional, é aplicado na vida pessoal, é aplicado em todas as esferas da vida. Você precisa se convidar. Entenda o seguinte: você não conseguirá ter uma visão sistêmica se você não for aderente à solitude. Se nunca na vida, em hipótese alguma, você tirar um tempo para conhecer a ti mesmo, para entender quem é o Salvador. É impossível o Salvador entender quem é o Venâncio se você não entender quem é você como pessoa. Esse é o princípio básico da solitude. É você entender que não se trata do lugar onde você está, mas sim das escolhas que você faz. É você quebrar o paradigma e não cair no ciclo da mesmice, não cair no ciclo da repetição constante. O que você deve buscar são picos de alternâncias e não picos, são picos de alternância e não uma vida cíclica, não uma vida cíclica. Sabe qual é o ponto que você nota que todo mundo passa e faz para você notar que você não é adepto à solitude? Sabe qual é o ponto que você pode encarar que vai te fazer com que você não é uma pessoa que está dentro da solitude, não uma pessoa praticante da solitude? Simples. Sabe quando chega sexta-feira? Imagina o seguinte, chega domingo após o almoço, tu precisa ir ao trabalho e bate aquela depressão profunda porque tu precisas trabalhar. E você acorda na segunda-feira não muito satisfeito. Segunda-feira não muito satisfeito, essa insatisfação começa a reduzir na terça, quarta, quinta, sexta. Então você começa na segunda-feira abaixo, vai levantando. Sexta-feira, sábado, domingo, segunda-feira declina novamente. E o ciclo vai se repetindo. Não! A vida não pode ser assim, Salvador. Você está no ciclo da mesmice, tu nunca vais enxergar uma mudança em você enquanto você não se convidar para entrar na solitude. Tu nunca vais enxergar de novo na sua vida, quer seja profissionalmente, academicamente, enquanto você não quebrar paradigmas, enquanto você não quebrar rótulos, enquanto você não quebrar este ciclo. Entenda que a segunda-feira de hoje não é a mesma segunda-feira de ontem. Quando você cai no ciclo desta maturidade, acredita em mim, pouquíssimas coisas passarão a fazer sentido para você. Aquelas conversas fúteis, inúteis, passarão de ter sentido. Por quê? Você está num campo em que você precisa se conhecer, você já se conhece. Você já tem uma visão sistêmica. Você passa a entender que a segunda-feira de ontem não é a mesma da segunda-feira da semana que vem. Você já está mais maduro. Você planeja algo durante o dia, não dá certo, você já não tem a mesma reação negativa. Você agora está mais maduro. Você faz dessa experiência, desse isolamento, um crescimento pessoal. Mas vale ressaltar, Salvador, a solitude, você busca estar sozinho porque você entende que você precisa crescer como pessoa, para entender a demanda amorosa do seu parceiro e da sua parceira.
Você se isola porque você entende que você precisa entender a atividade do seu trabalho, porque você precisa crescer. Brota um senso de crescimento. Você diz, cara, eu estou cansado de ser quem eu sou. Eu preciso ser uma nova pessoa. Então você precisa sair da teoria, para entrar na prática. É um isolamento social onde eu tenho controle absoluto. Eu escolho estar só e eu escolho me socializar, completamente diferente da solidão e da misantropia. Entendeu? Legal. Que legal, mano. Enquanto você estava falando aí com essa música do fundo, rolou um clima daqui bem legal. A Gesta falou o seguinte: ter o controle da sua presença no agora e traz liberdade, né? Ela se Alice falou: os paulistas, ao meu ver, não são receptivos. Quando fui aqui, parecia que eu estava em outro planeta. A Vânia deu uma palminha. Cara, esse momento aí que você falou que não importa o lugar, não importa se você está na grande São Paulo ou na pequena São Paulo, mas o que você faz, as escolhas que você faz, é que vão determinar se você... Exatamente. Não, nada. Esse negócio aqui fez um puff, abriu a minha mente e realmente, se fosse só para você entrar na live e falar isso, para mim já valeu a pena. A Vânia falou: que coração, meu Deus. Cara, por que você não partilha esse negócio? Por que você não desabafa, não divulga isso aqui no seu Instagram, mano? Você tem um tesouro. Cara, eu falei isso para você, acho que algum dia. Yeah. Tem planos de passar a enviar vídeos do gênero dentro da minha página daqui a algum tempo. Então já tem todo um aparato preparado, já tem todo o investimento em termos de eletrônicos, materiais, para dar o start. Se for para começar, vamos começar bem. Não sei se você quem falou, uma ideia é só uma ideia, ou seja, uma ideia não tem nenhum valor se não for executada. Se não for executada, perfeitamente. Uma ideia não tem nenhum valor se não for executada. Você tem, cara, eu gosto muito de falar sobre esse assunto, sobre esses aspectos da vida, de parar um pouquinho, de dar uma pausa. A Jéssica falou gratidão, a Darice falou muito forte. Pessoal, vocês têm alguma pergunta? Você tem mais alguma coisa que você quer falar? Quer encerrar aqui a nossa live? Tem sim para encerrar. Lembrando que na solidão você não tem controle. Quando você está na solidão, sentimento de tristeza e abatimento. Esse é o ponto principal. Quando você está sozinho, você pode estar dentro da solidão, sozinho em si como pessoa, ou você pode estar entre as pessoas e ainda assim se sentir sozinho. A solidão acaba sendo um defeito. Por que é um defeito? Porque ela te faz enxergar soluções não muito transparentes. Quando você precisa de alguém para se sentir vivo. Esse é o problema. Porque se essa pessoa sair eventualmente da sua vida, o seu castelo desmorona. E a solidão quebra este paradigma, quebra este tabu. Mostra um horizonte diferente. Um horizonte após um deserto, te mostra um horizonte de soluções, um horizonte de visão, de uma visão sistêmica. Este é o princípio da solidão, onde dos 100% da população, apenas 20% se convidam para entrar na solitude. E praticamente a metade do restante, dos 80%, dependem dos conselhos ou do exemplo dos 20% que praticam a solitude. Essa influência. Porque uma pessoa que é adepta à solitude é uma pessoa com um poder de influência gigantesco. Último exemplo que eu quero dar. A deficiência que você nota que você não tem controle do seu eu absoluto, das suas ações e das suas reações.
das tuas palavras, do que tu fazes e do que tu pensas. A diferença é que entre uma pessoa que tem controle absoluto da sua vida e uma pessoa que não tem. Imagina o seguinte, Salvador, como é que a solidão é pouquíssima, é raramente buscada e a solidão é a mais buscada. A solitude é menos buscada e a solidão é a mais buscada. Você batalha tanto, mas tanto, para marcar um encontro com os teus principais amigos. Quando você chega no restaurante, o que tu fazes? Tu ficas no celular, demonstrando de que o que te importa não é o que está lá no momento, está distante. Então você busca um encontro com alguém e quando você está no encontro com esta pessoa, você está no celular conversando com uma outra pessoa. Você está analisando a deficiência, tamanha deficiência emocional que nós temos, tamanha deficiência social que nós temos? Está notando até que ponto a solitude chega a ser benéfica? Porque ela quebra este paradigma. A solitude ela é aderente, ela é adepta ao viver e a não sobreviver. A solidão te induz a sobreviver. A solidão te convida a viver realmente. Te convida a viver. Ela não precisa te condicionar com que você seja uma outra pessoa. Não. Lembra do exemplo que a gente deu no princípio. O iPhone 5 e o iPhone 6, ambos continuam sendo iPhone. A única diferença que existe entre elas, nenhuma, é que o iPhone 6 é a melhor versão do iPhone 5. Então pare de ser o iPhone 5. Pare de ser o iPhone 5. Pare de ser o iPhone 4. Busque a melhor versão de você mesmo. Em tudo e para tudo. Você nunca vai enxergar melhoria na sua vida enquanto você não buscar a melhor versão de você mesmo. E essa melhor versão, Salvador, só é possível quando você entra na solitude. Só. Quando você entra na solitude. Porque a solitude, você não é influenciado facilmente. Você não é influenciado pelo senso comum. Aquela frase que diz, todo mundo faz isso, então eu vou fazer. A solitude não faz isso. A solidão te induz você a fazer o senso comum. A solitude te fala, calma, por que todo mundo está fazendo isso? E se eu for fazer, por que eu devo fazer? Eu tenho que fazer porque todo mundo está fazendo? Ou tenho que fazer porque eu escolhi fazer e de facto tem um retorno de caráter social? Eu sei que nós somos muito amigos, Salvador. Qual é a frase mais predominante no meu vocabulário socialmente? Isso não agrega valor. Essa é a frase que eu sempre utilizo. Isto não agrega valor. Porque na minha vida pessoal, eu busco sempre um momento de solitude. Eu busco a solitude incansavelmente para buscar a melhor versão de mim mesmo. E entendo que absolutamente tudo tem seu tempo. Tudo tem seu tempo no momento específico. E eu não me cobro. Eu não pego pesado comigo. Quando acontece algo que fugiu fora do meu planejamento, eu não me martelo. Eu não me julgo. Eu não busco pesado comigo mesmo. Eu busco desse ponto, dessa insatisfação, desse dissabor, um ponto de inflexão entre o meu crescimento exterior com o meu crescimento interior. Esse é o princípio da solitude. E isso é aplicado em todas as esferas da vida, na vida profissional, na vida pessoal. Porque você acha que o funcionário A e o funcionário B, ambos entraram na mesma empresa, no mesmo tempo, mas o outro passou a receber promoção mais rapidamente comparado ao funcionário B. Não é o lugar, são as escolhas que você faz. Porque o funcionário B, para ele o mais importante é chegar na empresa, bater o cartão, cumprir a tarefa perfeitamente e no dia seguinte a mesma coisa. O funcionário A não se contenta em bater o cartão, fazer a tarefa do dia. Ele quer explorar algo diferente, busca sempre uma alternativa diferente para fazer. Se hoje ele assinou no lado esquerdo, amanhã ele vai perguntar por que eu não devo assinar no lado esquerdo? Por que eu não devo assinar na parte superior da folha? Ele quebra paradigmas. A solitude é assim. É uma visão sistêmica. É um ponto diferente.
é a busca por um novo ser, é a busca por algo diferente, é a busca por um crescimento nunca antes visto. Tu não deixarás de ser a mesma pessoa. Tu continuarás sendo a mesma pessoa, mas na melhor versão de você mesmo. Este é o princípio da solitude. Você não se exclui socialmente. Você quer se conhecer no seu interior para entender quem é o teu amigo que você abraça, como é que ele pensa, como é que ele vive. Você não é refém. A solitude te leva num estado social, num estado de pessoa, num estado de espírito, em que te faz criar o sentido de ser de tal forma a você não depender absolutamente de ninguém. Você não é refém absolutamente de ninguém. Apesar da sociabilidade, da sociabilização ser um requisito indispensável para categorizar a essência de um ser humano. No entanto, você não pode ser refém. Na solidão você é refém. Na solitude você não é refém. Na solidão você tem uma visão restrita. Na solidão você tem uma visão sistêmica. Na solidão você não é maduro. Na solitude você é maduro. Na solidão você não controla as suas ações e as suas reações. Na solitude você controla a sua ação e a sua reação. Na solidão você não tem clareza do que você quer ter e do que você quer ser. Você até pode ter clareza, mas a clareza que eu me refiro dentro da solidão é você não saber como chegar lá. É você não saber o que fazer para buscar a melhor versão, para buscar a realização do teu sonho. Na solitude, não. Na solitude, você tem certeza do que você quer ser, você tem clareza do que você quer ser e você tem clareza aonde você quer chegar. Porque você entende que isso não só te beneficiará, como também beneficiará as pessoas à sua volta. Esse é o ponto da solitude. Legal, cara. Que bom, que reflexão. O Bruno falou profundo, a Vânia falou solitude está pleno, a Dalila concordou com a gente, a Jessica falou vocês trouxeram a luz no momento presente, a Isabel falou foi bom ouvir-te, Venâncio, a Dalice falou como esse ensino passou, com esse ensino passo a entender melhor o comportamento do outro. Cara, que momento bom. Essa live aqui, ela tá na top 10 das lives que eu fiz, das 6 lives que eu fiz, que eu vou fazer. Que isso? Está também no top 10, porque realmente o assunto foi um assunto muito provocativo e me fez refletir enquanto você estava falando aí. Pessoal, quero agradecer a presença de vocês, dessas 4 pessoas que ficaram aqui até o final. Inácio, você tem que tirar esse negócio que está dentro de você, mais pessoas têm que ter acesso a esse dando um spoiler que a gente vai fazer. Então, você tem um tesouro aí que as pessoas precisam ter acesso a esse tesouro, como você fez aqui. Eu vou ter essa salva aí. Se o pessoal querer compartilhar com alguém, fique à vontade. Ok. Cara, você quer falar mais alguma coisa? Ou posso já encerrar? Pessoal, obrigado. Obrigado. Vamos terminar com a frase-chave, né? Isso. Não tem como você buscar um novo eu se o eu do passado não foi superado. Essa é a frase-chave. Legal. Pessoal, eu vou postar essa frase, vou postar essa frase agora no live. Se vocês quiserem ir lá, comentar, sei lá, fazer alguma coisa, fiquem à vontade. Vamos fazer um print aqui, Venâncio? Vamos. Pronto. Pronto, também tirei. Beleza, pessoal, obrigado, Venâncio. Muito obrigado por essa live. E amanhã nós vamos falar sobre um outro assunto. Essa série de live vai terminar na sexta-feira, live 100. Não podem perder a live 100, que é o tema que eu escolhi. Na verdade, o tema de 99 na live 100 são temas
muito impactante e vai ser legal aprender também. Pessoal, Perfeito. obrigado. Obrigado aí pelo convite. Tamo junto. Tamo junto. Vão lá comentar na frase que eu vou postar.